Vamos lá, pessoal, vamos começar. Bom, aula de hoje, CTI1, cardiologia. Um dos assuntos assim que eu posso bater o martelo e falar que é um dos temas preferidos da Marinha. Praticamente todo ano cai pelo menos uma questão. A questão principal é se eles vão estar de bom humor ou de mau humor. Se tiver de bom humor, a pergunta é ridiculamente fácil. E aí são aquelas perguntas diretas, com respostas diretas. Agora, se a banca tiver um pouquinho mal-humorada, pode ser que ela faça a pergunta não tão direta assim. E aí exija alguns raciocínios, como já aconteceu. Ano passado, estava meio mal-humorada. Fez uma pergunta sobre síndrome de Wolff-Parkinson-White, eu vou mostrar daqui a pouco, que não é uma pergunta comum, mas é típica marinha. Tanto que estava no material, estava na apostila, síndrome que eu sei que era passível de cair. Tá? Então é uma banca que flutua muito o humor, meio bipolar. Então a gente vai ter que olhar um aspecto geral, essa parte cardiológica, para a gente não cometer erros de não estudar um tema que é importante. Na aula de hoje também, a gente vai passar por alguns pontos de exame físico cardiológico. Eu costumo dizer que ela se divide em 3 momentos. Exame físico cardiológico, que é a primeira parte, que a Marinha também cobra. Angina e infarto, que a Marinha cobra. E arritmias cardíacas, que a Marinha é a principal produtora de questões desse tema. Se você quer trabalhar e estudar arritmia cardíaca para concurso, é só baixar as provas da Marinha e resolver, né, as questões que eles colocam lá, porque é realmente a maior produtora de questões desse tema. Então, a gente precisa realmente dar uma lida, dar uma estudada. É um tema, particularmente, para quem não é da área de CTI, para quem não é da área de clínica médica, para quem gosta mais da parte de saúde pública, é um tema que parece ser mais sofrido, mas não vai ser porque a gente vai relembrar conceitos, e é aquele momento em que se você lembra que se você quer ser oficial da Marinha, vai ter que passar por ele também. Assim como quem é da área de CTI sofre na aula do Sandro de saúde pública e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Então vamos falar um pouquinho sobre cardiologia. Algumas perguntas e alguns questionamentos, a gente vai depender da bibliografia. Então, quando sair o resultado do concurso, eu já comentei isso com vocês, embora a turma termine, o vínculo não termina. A gente vai até o dia da prova e depois da prova com vocês. Então, saindo o edital e saindo a bibliografia, a gente vai trabalhar, né, eu, no caso, vou trabalhar junto com os professores, analisando esse edital, vendo o que mudou, se entrou algum livro. Então, por exemplo, tem questões na apostila de vocês que são questões que caem, já caíram, de livros que não estão mais na bibliografia, então tem que ter esse cuidado. Por exemplo, tem uma questão do Porto, né, que eles cobraram um descritivo da terceira bolha cardíaca de uma forma mais detalhada, e isso tinha no livro do Porto. Então, assim, Marinha, o importante é você entender como a banca trabalha. Então, não basta ficar só na pergunta genérica, não basta ficar só naquele enunciado perguntando qual é a doença, ou qual é o medicamento, ou qual é a ação. Tem que saber explicar, porque dependendo do humor da banca, ela vai explicar aquilo ali. E aí você, né, se não souber explicar, você se enrola. E perde questão que às vezes faz falta lá na frente. Então a gente não pode perder esse tipo de questão. Por isso, na aula de hoje a gente vai explicar muita coisa. Detalhar algumas coisas que são importantes, outras nem tanto. Bom, aqui é a questão que caiu de 2018. Essa questão, na verdade, eu não vou trabalhar como eu sempre trabalho. Qual é a resposta? A, B, C, D? Não. O objetivo é apresentar a questão para que vocês entendam o que foi cobrado, né, como está sendo cobrado. Então, aqui, ó, assinale a opção que apresenta o nome da arritmia na qual se identifica o eletrocardiograma com complexo QRS largo, e aqui começa a questão. E questão de arritmia, gente, não tem mistério. Eles vão descrever a arritmia e perguntar qual é. Então, quando chegar nessa hora, eu vou sinalizar para vocês o seguinte, olha, é só ler a arritmia e entender como ela se desenvolve. E gravar a característica dela, porque cada arritmia tem a sua própria característica. E aí as questões começam a ficar mais tranquilas.
Então ele bota aqui, ó, complexo QRS largo, bizarro, devido à despolarização anormal dos ventrículos por via acessória. E aí ele te deu aqui a informação que você precisa para matar a questão. Somente nessas 3 linhas aqui, ó. Complexo QRS largo e bizarro, devido à despolarização anormal do ventrículo por via acessória. Ele te disse que mexeu no QRS e que tem uma via acessória associada. Aí vem a pergunta, o que é uma via acessória? Oi? Um foco equitópico? Não, foco equitópico é foco equitópico. Tem a diferença do termo foco equitópico e via acessória. São coisas diferentes. E aí observa, se você não entende o que é uma via acessória, você já não consegue raciocinar em cima da questão. E é esse o ponto que eu vou bater com vocês, de entender o que está escrito na apostila. E é por isso que é importante, é uma aula que se torna importante, dentro do contexto, por ser um tema que a Marinha gosta, por ser um tema que a Marinha cobra, mas em especial por ser um tema mais fácil, porque não é difícil. Não é difícil. Uma vez estudou, pegou a informação, acabou. Você mata as questões com muita facilidade e não perde tempo. Essa questão aqui tu não perde tempo. Tu já desce o olho procurando a resposta. Quando você entende a palavra-chave, tá? E aqui as palavras, na verdade, chaves aparecem, porque na verdade é o QRS que é o importante e esse termo aqui, via acessória. Aí ele continua. Sua condução é desorganizada e caótica pelos átrios e os impulsos atriais. Aqui foi a malícia. Quando ele bota essa palavra caótica, aqui em cima ele fala de ventrículo e começa a plantar a semente da maldade. Tá? E os impulsos atriais se propagam nos ventrículos pela via acessória, resultando na condução muscular célula a célula pelos ventrículos. E aí ele te dá as alternativas. Síndrome de Low-Gannon-Levine, síndrome de Wolff-Parkinson-White, torsade de Point, taquicardia supraventricular e flutter ventricular. Longe de dizer que essa questão é uma questão fácil, mas longe de dizer que é uma questão direta, de raciocínio direto. Ela é de raciocínio direto, sim, mas para quem sabe. Se o cara não sabe o que é via acessória e ele não entende o que está escrito no texto, isso aqui é a visão do inferno. E fica parecendo que é a questão mais difícil da prova, quando na verdade não foi a questão mais difícil da prova. Então, assim, o desafio hoje, nosso, aqui na sala, é entender como estudar isso. E aí, chegando em casa, direcionando o estudo para fixar essas informações e não ter mais problema com esse tipo de questão, caso, e a chance, volto a frisar, de cair é enorme, porque praticamente todo ano cai pelo menos uma de cardiologia. Tá certo? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai voltar falando de todas elas aqui, explicando a diferença de cada uma delas. Tá? Bem, dentro do exame físico que a gente tem, nós temos um pulso paradoxal e pulso martelo d'água. Esses dois pulsos, eles ganham destaque na literatura. E por ganhar destaque, a gente precisa entender melhor. Então, paradoxal é um pulso que desaparece durante a inspiração e reaparece durante a expiração. Na aula de emergência, eu vou dar a segunda definição de pulso paradoxal, que é em relação à queda da pressão arterial, pelos valores. Tá? Então, ele tem duas definições, pela parte cardíaca e pela parte de emergência. Então, basicamente, é normal um pulso desaparecer durante a inspiração, gente? Eu estou palpando o pulso quando o cara inspira e ele sumir? Não, então isso indica problema. E por indicar problema, a gente precisa investigar. Pergunta direta da Marinha. Pulso paradoxal ele define. E pergunta se é verdadeiro ou falso. Então a gente precisa gravar essas definições. O segundo ponto, acontece muito na insuficiência aórtica, é o pulso martelo d'água chamado de colapsante. E aí eu vou sinalizar para vocês, se a bibliografia por acaso sofreu alguma mudança, por exemplo, se voltar o livro da Porto, que é um livro de exame físico, aí irão se acrescentar outros pulsos. Como o livro saiu, ficou basicamente Brunner e Woods, que são os dois livros que discutem a parte cardíaca que estão na bibliografia e que a Marinha usa para fazer suas questões. Tá? Em relação a Brunner, gente, Marinha do Brasil, Brunner, são dois termos associados ali e coladinhos. Quadros e tabelas do Brunner, tem que ler. É o segredo da prova. Sai muita coisa de quadros e tabelas do Brunner. Tá?
Então, o que é um pulso colapsante no martelo d'água? Tá? A onda de pulso é abrupta e forte e sua queda é íngreme. O que é isso? É um pulso que vai enchendo, tum, 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 e aí ele cai abruptamente e fica um pulso muito frágil. Aí daqui a pouco ele volta a aumentar de novo a sua intensidade e cai. Então ele vai martelo d'água. Vamos relembrar? Quando eu jogo uma pedra no rio, a primeira onda é forte, a segunda não tão forte, a terceira não tão forte, ela vai caindo. Por isso o nome martelo d'água. Tá? Então é um pulso associado à insuficiência aórtica e é definido como um pulso que tem, né, uma onda abrupta e forte seguida de uma queda íngreme. Tem que saber essas definições, tá, gente? Isso aí não se negocia. Se você quer chegar forte na prova, tem que dar uma estudada. Bom, 4 áreas de ausculta, isso é o básico para quem vai fazer marinha. Tá? Isso é o básico. Segundo espaço intercostal, linha de referência. Quarto, quinto espaço intercostais, linhas de referência. Tá? Então, aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral. Repetindo, aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral. Segundo espaço intercostal à direita, aórtico. Segundo espaço intercostal à esquerda, pulmonar. Quarto ou quinto espaço intercostal, aí a referência depende da área cardíaca, tá? Quarto ou quinto espaço intercostal, tricúspide. E linha M clavicular, quinto espaço intercostal, coincidindo com o ictus cordis, coincidindo com o ponto de impulso máximo, você tem o foco mitral. Isso tem que saber. Tá? Isso é o básico, Maria já perguntou mais de uma vez, é banco de dados, e é aquela típica questão que, às vezes, até o cara que não estudou acerta. Aí tu não pode dar mole de errar um negócio desse. Tá? Então, área mitral, área aórtica, área pulmonar e o foco de área tricúspide. Falando em ictus cordis, o que é o ictus cordis? Foi uma pergunta, tá, gente? Não me façam passar vergonha, temos alunos hoje experimental aqui em sala, não me façam passar vergonha. O silêncio reina. Isso eu tenho que explicar, porque quem está em casa, né, vai achar um negócio estranho, porque eu fiz uma pergunta, ele não escuta nada, ele só escuta o que eu falo. Eu não falo nada, porque eu fico esperando a resposta, aí fica um negócio assim, uma conversa de maluco. Né? Ictus cordis é o nome dado à região onde o coração se choca com o gradil costal, por isso que ele se confunde com o ponto de impulso máximo. É a área onde o coração se torna mais superficial e que você pode fazer uma avaliação direta dele. O ictus cordis muda de posição? Muda, dependendo da pessoa, porque o coração ele tem um eixo cardíaco que pode, dependendo da pessoa, se ela é mais alta, se ela é mais baixa, virar um pouco para a esquerda ou para a direita, e isso traz o ictus cordis para posicionamentos diferentes. Ok? Bem, quantas bulhas cardíacas normais nós temos? Nem isso, gente. Não, solta. Relaxa o ombro, respira fundo, sem medo. Quantas bulhas cardíacas normais nós temos? Depende do público. Então, vou agora focar melhor. Quantas bulhas cardíacas normais nós temos no idoso? Isso, agora é comigo, tá? Agora começa o show. Isso, gente. 2, né? Quantas bulhas cardíacas normais nós temos na criança? Até 3. Isso aí. Gostando de ver. A turma tá afiada, que aí o cara de casa não sabe nada, não tá vendo, né? Aí ele fica, caramba, o pessoal tá, eu tenho que estudar mais, porque o povo lá tá afiado, né? Bom, gente, 4 bulhas cardíacas descritas. Vamos ver quantas são normais pelos seus públicos, tá? Segundo Brunner. Se bem que o Woods não fala nada diferente nesse sentido. Então, vamos lá. Primeira bulha cardíaca, fechamento da válvula mitral e tricúspide, representa, né, o primeiro tum da bulha, e coincide com o ictus cordis e o pulso carotídeo. Isso aqui é questão de prova, tá?
E aí pode vir uma afirmativa na prova dizendo que a primeira bulha coincide com o pulso carotídeo. E é uma informação tão boba quanto perigosa. Boba porque não é algo que você geralmente estuda, né? E segundo, você sabe o que é o pulso carotídeo, você sabe o que é o ictus corde, mas você não vai lembrar se eles coincidem. E isso aí te derruba, tá certo? Então é questão de prova, tem que estar atento a isso. Segunda bulha cardíaca, semilunares, aórtica e pulmonar, é o segundo batimento. Ocorre, né, em crianças, a segunda bulha tem maior intensidade no foco pulmonar e em adultos e pessoas idosas observa-se no foco aórtico a maior intensidade dela. Quando você fala de segunda bulha cardíaca, estamos falando de ventrículo direito, ventrículo esquerdo, bombeando, fazendo a sua sístole. O ventrículo direito enfrenta menor resistência, porque ele está ejetando para a artéria aorta. A artéria pulmonar, sai de mim, ser. Até ele está querendo me pegar, tá vendo? Artéria pulmonar, que é um sistema de baixa pressão. Então, o ventrículo direito tem um trabalho mais fácil. O ventrículo esquerdo, aí sim, ejeta para a aorta, um sistema de altíssima pressão. E é por isso, né, máquina perfeita, que a área ventricular esquerda tem maior massa muscular para conseguir vencer essa resistência e ejetar esse sangue. Só que como ela tem maior resistência, teoricamente, o lado direito terminaria primeiro o seu trabalho. Mas isso não acontece. Os dois começam, né, em momentos diferentes de milissegundos de diferença. Exatamente pela resistência, gente. O direito ele começa o seu trabalho mais rápido do que o esquerdo. Mas o esquerdo compensa pela massa muscular e os dois terminam rigorosamente juntos. E é por isso que a segunda bulha cardíaca, teoricamente, não há, né, diferença de som. Porém, é fisiológico, e aqui está a informação importante, é fisiológico ter uma pequena diferença em algumas pessoas. Então, pode acontecer do esquerdo terminar, às vezes, até antes do direito, pela competência muscular. E isso gera o que se chama desdobramento de B2, que é fisiológico em algumas pessoas. Sempre vai ser investigado, mas ele pode ser considerado e é entendido como algo fisiológico. Então, cuidado com a seguinte afirmativa: o desdobramento de B2 sempre indicará problema. Não, ele pode ser entendido como normal. Tudo bem, gente? Então, cuidado com isso em prova. Bom, terceira bulha, normal em crianças, adolescentes e adultos, segundo Brunner, 35 a 40. Então, perceba, 35 a 40 anos de idade. Aí a pergunta, quantas bulhas cardíacas normais nós temos? Aí depende do público. Acima de 40, é normal ter B3? Não. Então, idoso, só tem duas. B1 e B2, fisiológicas. B3 e B4 sempre será problema em idoso. Tá? Isso é questão de prova, hein? Adulto, até 40 anos e crianças, aí você poderá encontrar B3. Não necessariamente encontra, gente. Mas se aparecer, não é entendida inicialmente como problema. Vai ser investigado e poderá ser entendido como fisiológico. Tá? Então, B3, fisiológico. Tá? Adulto, idoso, sempre problema. Então, criança e adulto até 40 anos, é normal ter até 3 bulhas cardíacas. Ok? E B4, aí, alguns livros de pediatria dizem que é normal algumas crianças apresentarem B4, tá? Mas adulto, não. Adulto normal é até 3 bulhas, isso se ele tiver até 40 anos. Acima disso, aí já é problema. Então, a pergunta, quantas bulhas cardíacas normais nós temos? Vai depender do público. Então, na hora de estudar, tem que se ligar que existem diferenças de acordo com o público. Tudo bem, gente? Se eles colocarem a palavra adulto, não colocarão. Eles têm que colocar a faixa etária. Se eles não colocarem
a faixa etária, você vai entender esse adulto até o idoso. E aí você vai considerar 2 anos. A Marinha, gente, é uma banca muito interessante. Eu já defendi Marinha, hoje eu não defendo mais. Porque eles fazem uma bobagem de vez em quando. Ano passado teve uma questão boba de regra dos 9. Né? E aqui toda aula eu bato sempre na mesma tecla. Se a Marinha pede assim, isso é problema. Se cair, a gente anula a questão. Não deu outra. Né? Eles calcularam a regra dos 9 na questão com troncou 18, mas eles tinham citado tórax. E pela regra dos 9, tórax é 9. E aí a questão foi anulada. Né? Alguns alunos nossos, eu fiz o recurso e usei o próprio Brunner como referência. Fui lá no capítulo de torácico, na parte de revisão de anatomia e fisiologia, e mostrei o que era o tórax. E que o tórax não pode ser confundido com o tronco. E aí eles anularam a questão. Então a Marinha faz uma bobagem dessa que a gente tem que ficar atento. Se o cara bota adulto, você anula a questão. Dependendo do teor da frase, você anula a questão. Agora vamos lá, vou pegar a pergunta dela que é muito interessante porque vem embutida numa maldade. Vem embutida numa maldade. E que maldade? É normal encontrar B3 em adultos. Verdadeiro ou falso? Não existe depende. Verdadeiro ou falso? Na hora da prova você vai botar assim, depende. Né? Porque a gente precisa entender que adulto é ele. Chato pra caramba, né? E aí, verdadeiro ou falso? Aí, preste atenção como é que se raciocina em prova dessa forma, gente. E por isso, por exemplo, o correto é a banca não seguir por esse caminho, porque ela abre um precedente perigoso. Tá? A frase é normal, isso é matemático agora que eu vou falar, tá? É normal encontrar B3 em adultos. Quem é o adulto? Uma pessoa, a palavra adulto refere uma pessoa a partir de 18, não é isso? Até repara, idoso é adulto? É. Ele chama-se idoso a partir de 60 anos, mas é uma pessoa adulta. Né? Pelo menos meu avô falava, eu sou adulto. Né? Eu posso, você é criança. Não pode, entendeu? A palavra adulto é qualquer pessoa acima de 18 anos. Ele não te limita o ponto de corte. E a partir do momento que não limita, você tem que pegar todo o universo e jogar na frase. Todas essas pessoas que estão dentro desse universo, se tiverem B3, é entendido como normal? Não, a frase está errada. Entenderam? E é normalmente assim que as bancas se enrolam nas questões, porque elas querem montar armadilha e acabam montando a armadilha para ela mesma. Porque se você não coloca, tu vai lá, entra com recurso, prova o contrário e a partir daí derruba a questão. Tá? Então, basicamente a análise deve ser feita em cima das idades. Adulto, idoso, a partir de 40 anos, o normal é só ter 2. Até 40 anos, criança, normal ter 3. B4 vai depender da bibliografia. Então, vamos levar para a prova. Oi? 35, olha só, 35 a 40 é até quando? 40. Você entendeu? É o limite máximo. Ok? Gente, deu para entender isso aqui? Então tem que se ligar na questão da idade, no ponto de corte. Tem uma tabela no Brunner que vale a pena ser lida. Vou repetir a frase. Tem uma tabela no Brunner, obviamente não está na apostila, que vale a pena ser lida. É uma tabela que te mostra a direção da dor torácica em relação ao problema que pode ser. Exemplo, pericardite, lá mostra a figura que a dor se espalha para todo o tórax, direito, esquerdo, cima, baixo. E aí ele vai falando, problema pulmonar, você pode ter uma área central com uma dor torácica central irradiando para o lado direito. Problemas cardíacos normalmente se irradiam para o lado esquerdo, mas existe a dor torácica típica que pode se irradiar para o lado direito e para a área epigástrica. Então ele vai te mostrando as direções da dor, o que significa que nem toda dor torácica é de origem cardíaca. Ao mesmo tempo,
Nem toda dor torácica é um problema cardíaco. Tá? E tem problema cardíaco que vem sem dor. Então, a gente precisa entender essa dor. Essa tabela, gente, é importante ler. Está dentro da parte logo do primeiro capítulo, do capítulo de cardíaco lá do Brunner, em que ele mostra a anamnese e o exame físico do paciente cardíaco e abre a tabelinha mostrando os desenhos, a origem da dor, qual é o problema e para onde ela se irradia. Isso vira questão de prova da Marinha. Tá? Então, tem que dar uma lida. Ok? Bom, ortopneia, dispneia paroxística noturna. Qual é a diferença desses dois termos? Foi uma pergunta. Aumenta no período noturno? Mas qual dos dois termos? E a ortopneia? O paciente sente dispneia ao deitar e alivia quando ele senta ou levanta. Isso é ortopneia? E dispneia paroxística noturna? Então preste atenção na definição, porque é uma diferença mínima, mas fundamental. Ortopneia, por definição, é o paciente que deita e a dispneia já aparece e o obriga a levantar, sentar ou ficar em pé, para que se alivie. Isso é ortopneia. Deitou, já começa a dispneia, ele já levanta. Tudo bem até aqui? Dispneia paroxística noturna. O paciente deita e dorme pelo menos 1 a 2 horas. E aí ele acorda sufocado com a dispneia e precisa sentar ou ficar em pé. E o que é importante entender? Nos dois, o cara estará deitado. Nos dois, vai aliviar quando ele sentar ou ficar em pé. Então, a diferença entre elas é se conseguiu ou não dormir. Se conseguiu dormir, dispneia paroxística noturna. Se não conseguiu dormir, se já deitou e já veio o problema, ortopneia. Deu para entender isso, gente? Isso cai, tá? Bom, sopro cardíaco, outra coisa que precisa se detectar, né? Na verdade, o sopro nada mais é do que o refluxo do sangue pela válvula, que deveria fechar e não deixar refluir sangue de ventrículo para átrio, mas o sopro normalmente é uma incompetência valvular, seja por uma estenose, seja por uma calcificação, em que ela não fecha plenamente e quando o ventrículo vai bombear, ocorre refluxo sanguíneo e isso gera um som típico chamado sopro. Existem graus do sopro, na apostila eu coloquei para vocês esses graus, é interessante dar uma lida, tá? Embora eu não veja a Marinha perguntando de forma direta, mas como eu não posso escolher o que a Marinha vai dar para vocês, então eu tenho que sinalizar todas as possibilidades, ok? Beleza, pergunta de prova, banco de dados, já caiu, pode cair de novo, vai cair 3 vezes, e aí tem que saber. Débito cardíaco, volume de sangue ejetado pelos ventrículos. Tá? Fórmula de cálculo, na ponta da língua de vocês no dia da prova. Débito cardíaco igual volume sistólico vezes frequência cardíaca. Volume sistólico tem 3 variáveis. Quais são? Pré-carga, pós-carga e contratilidade. Beleza. O que é pré-carga? Oi? Volume de sangue que chega no átrio direito. Isso é volemia. É o grau de estiramento no final da diástole. De quem? Átrio ou ventrículo? Senti firmeza. Estava indo muito bem, titubeou no final. Gente, por que é importante entender pré-carga e pós-carga, em especial para a prova da Marinha? Primeiro, que a pergunta pode ser direta. Pode ser de fisiologia pura, tá? De perguntar o que é pré-carga. Segundo, porque quem pergunta isso aqui, pergunta o que é pré-carga. Pergunta o que é pós-carga. Segundo, porque uma outra pergunta que a Marinha faz é sobre farmacologia. Ela pergunta a ação das drogas. E aí você tem que entender, por exemplo, por que a morfina é a droga de escolha. Por que a morfina é a droga de escolha do infarto? Porque ela, além de ser analgésico potente, ela diminui pré e pós-carga. De que forma ela diminui pré e pós-carga?
Oi? Vasodilatação periférica. E a partir daí, no momento que ela faz vasodilatação periférica, ela altera pré e pós-carga. Pô, legal. O que é pré-carga? O que é pós-carga? Para quem não lembra ou não entende. Sístole e diástole cardíaca. Diástole é o momento que relaxa. Sístole é o momento que contrai. Diástole relaxa. Sístole contrai. Diástole relaxa. Sístole contrai. Então, no momento que relaxa na diástole, as fibras começam a fazer o quê? Estirar. E aí a gente está falando basicamente de ventrículo, direito e esquerdo, em especial do esquerdo, que é quem vai distribuir sangue para o corpo todo. Então, a diástole ventricular é o momento em que o ventrículo vai encher. E esse é o momento que vai determinar o quanto de volume vai ser ejetado, por isso que interfere aqui. Se você não tiver um bom estiramento, você não vai encher tanto. Se você tiver um excelente estiramento, você enche mais, concorda? Então, o grau de estiramento da fibra determina o quanto de volume cai aqui dentro. Tudo bem? Deu para entender? Isso é pré-carga. O que é pré-carga? Grau de estiramento da fibra muscular cardíaca ventricular no final da diástole. Quanto maior o estiramento, mais ou menos volume aqui dentro. Mais volume, mais trabalho o coração vai ter. Quanto menor o estiramento, menor volume, menor o trabalho. Isso é pré-carga. Estava certa a sua definição, só titubeou no ventrículo. Tá? Então percebam, pré-carga, grau de estiramento da fibra muscular cardíaca no final da diástole. E por que as drogas que afetam a pré-carga podem ajudar ou atrapalhar o coração? Então vamos lá. No infarto agudo do miocárdio, o músculo está lesionado. Eu tenho que aumentar o trabalho dele ou diminuir o trabalho dele? Então é interessante eu usar drogas que aumentam a pré-carga ou diminuem a pré-carga? Diminuem a pré-carga. Você vai ver que todas as drogas que a gente vai falar hoje aqui, a grande maioria delas diminui a pré-carga. E aí o texto sempre fala a mesma coisa. Por quê? Diminui o trabalho cardíaco. Agora vamos lá, morfina. Por que a morfina diminui a pré-carga? Porque ela é, além de um analgésico potente, e por isso ela é a droga do infarto, ela faz vasodilatação periférica. Ao fazer vasodilatação periférica, quando lá na periferia, né, os vasos abrem, automaticamente duas coisas acontecem. O sangue desce e tem dificuldade de voltar. Então você tem um menor retorno venoso. Se você tem um menor retorno venoso, o coração é avisado de que não está voltando tanto volume. Então ele vai precisar fazer uma excelente pré-carga? Não. Ele vai diminuir o seu estiramento porque o volume que vai chegar é menor. Você diminuiu o trabalho cardíaco. Deu para entender pré-carga, gente? A maioria dos antihipertensivos, tá, daqueles mais usuais, eles têm ação em cima de pré-carga e pós-carga. E é por isso que eles são benéficos ao coração. Tudo bem até aqui, pré-carga? Oi? Bom, o músculo fez uma excelente pré-carga. Se fez uma excelente pré-carga, encheu muito ou esvaziou muito? Encheu bastante. Só que agora, o ventrículo esquerdo, para bombear, ele vai bombear para a aorta, um sistema de altíssima pressão. Então, para que ele possa esvaziar, obrigatoriamente ele vai ter que vencer a resistência da aorta. É igual trem lotado. Abriu a porta, está lotado o trem, você precisa entrar, você vai precisar vencer a resistência daquela parede humana que está ali. Não há o menor interesse em que você entre. Então, toda e qualquer dificuldade será bem-vinda. As pessoas não afastam, não andam, gente, peraí, Valdemir quer entrar, abre aí, gente, Valdemir quer entrar. Não. Valdemir, espera esvaziar, entra no próximo. Aí eu falo, eu quero ir nesse. Eu sou ruim. E aí, quando abre a porta, vai ganhar quem vencer a resistência. Se vencer a resistência, tu entra. Se não vencer, tu não entra. Isso é pós-carga. O que é pós-carga? O quanto de resistência tem a ser vencida. Se eu aumento a resistência, eu aumento o trabalho, porque o coração vai ter que fazer um trabalho maior para vencer a resistência. Se eu diminuo a resistência, eu diminuo o trabalho. Então, associem a palavra pré-carga a estiramento.
e pós-carga a resistência. Exemplo prático direto: hipertensão arterial não controlada. Uma pessoa que tem uma hipertensão não controlada, como é que fica a pós-carga dela? Normal, diminuída ou aumentada? Aumentada, porque se ele tem hipertensão, a pressão na aorta está muito maior do que o normal, que já é alta. Então esse coração está fazendo um trabalho absurdo para vencer. Ele vai vencer. Só que músculo que trabalha forçando durante muito tempo, hipertrofia. E aí lá na parte de hipertensão está escrito o seguinte: hipertensão arterial, vai ser aula 2 que eu vou dar para vocês, de clínica médica. Hipertensão arterial é causa direta de insuficiência cardíaca congestiva, porque o músculo aumenta o seu volume e no final vai perdendo a sua eficiência. E aí ele se torna insuficiente. Causa direta de insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Porque aumenta a pós-carga. Drogas que diminuem a pós-carga, associou, diminuiu a pós-carga e diminuiu a resistência. O coração vai trabalhar muito mais fácil. A maioria dos antihipertensivos naturalmente diminuem a pós-carga, porque se eles diminuem a pressão arterial, eles diminuem a resistência. O coração passa a trabalhar melhor. Deu para entender isso, gente? E aí o débito cardíaco é volume sistólico. Volume sistólico tem 3 variáveis: pré-carga, pós-carga e a própria contratilidade da célula. E multiplicado pela frequência cardíaca. Quantidade de vezes que isso acontece. Tudo bem? Foi? Tem que saber a fórmula e tem que saber o conceito de pré-carga, pós-carga e contratilidade. Tá?